Tá quente, não tá? Não é o ar condicionado, tá funcionando. Jesus. É a mudança climática. Aleluia. Os kids de 3 a 11 anos segue as tias lá para a salinha. Sem gritar, moço. Os kids de 3 até 11 segue as tias no nosso culto kids. Gente, hoje está quente, não tá? Aleluia. Amém? Quem está vivo? Muita saúde, muita paz para todos vocês nesta noite. Os kids saíram, encosta as portas para o ar funcionar. Aleluia. Se houver alguma criança que o pai está aqui e que ela não suporta o barulho, nós temos uns abafadores de ruídos para as crianças que são necessários usar. Crianças atípicas, serve também para adultos. Se precisar, abafadores de ruído, é só você procurar a pastora Rogéria lá, a pastora dos kids, que nós temos vários para lhe auxiliar no nome de Jesus. Amém? Amém? Hoje é ceia e eu quero compartilhar com vocês uma palavra a respeito da ceia. Eu vou tentar ser bem tranquilo, como sempre. Eu falo muito tranquilo e eu vou tentar ser tranquilo e vou ficar nesse espaço aqui para os cameramen que ficam brigando comigo, para eles conseguirem segurar a filmagem. Daqui um dia eu estou engessado, daqui um dia querem colocar aquele pedestal para eu pregar com o microfone de pedestal aqui. Já me arrumaram esse negócio enganchado em mim aqui, que eu tenho que pregar com isso aqui por causa da gravação que nós temos, o YouTube. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos, não me entendam mal, mas nós vivemos uma época hoje em que a igreja também ela é divulgada o evangelho através das redes sociais. Nós falamos sempre nessa casa que as redes sociais nos ajudam a divulgar o evangelho. Então, se você tiver, levanta a mão. Quem tem Instagram aqui na igreja, levante a mão, por favor, bem alto. Maravilha. Quem aqui tem acesso aí no seu celular ao canal do YouTube? Quem aqui acessa o YouTube, levante a mão. Eu quero te fazer um pedido nessa noite. Nós estamos com todas as mensagens desta igreja no canal da igreja no YouTube. E eu quero lhe pedir com todo carinho que você se inscreva no canal dessa igreja. Por quê, pastor? Para que você tenha acesso a todas as mensagens que são ministradas aqui. Tanto no domingo, quanto na terça-feira. As mensagens ministradas aqui, elas estão no canal. Então deixa eu te fazer um pedido. E não fique envergonhado pelo que eu vou lhe pedir. Eu vou lhe dar 1 minuto. Que isso, só nessa igreja mesmo, né? Abre aí o YouTube no seu celular. Quem está me ouvindo? Quem me ouviu? Então pegue seu celular. Olha o que eu vou fazer agora. Abre o YouTube aí no seu celular. Escreve aí no YouTube ICB Marabá. Faz esse favor para mim. Todos. Quem está fazendo isso? Levanta a mão, deixa eu ver. Isso. Nós temos 747 inscritos. E hoje nós iremos chegar nos 1000. Amém? 1000 inscritos no YouTube. Então abre aí o YouTube, por favor. Isso. Se você estiver assistindo também aí no Instagram ou no YouTube, abre aí. Abre o YouTube, escreve ICB Marabá. E lá no ICB Marabá você vai acessar a página da igreja e vai estar escrito lá: se inscreva no canal. E o que mais, Charles? Cadê? E ative o sininho para as notificações. Que é isso, né? Quem fez isso? Levanta a mão. Maravilha. Agora o link está no grupo da igreja. Compartilha também para que outros assistam essa mensagem
para mudar a sua história. Amém? Levanta a mão, quem fez isso agora no YouTube, maravilha. Precisamos que todos se inscrevam. Agora não fique chateado comigo não, faça outra coisa. Abre o Instagram aí agora. Isso. Momento social. Abre o Instagram e agora, só agora. Procura aí ICB Marabá. Isso. Não, perdão. Igreja ICB Marabá. No Instagram é Igreja ICB Marabá. Aperte aí em seguir. Fez isso? Agora procure Pastora Meire. PRA Meire e PR Eilo. Pastor Eilo e Pastora Meire. Por que eu e a Miss também? Porque toda a divulgação dessa igreja é feita nesses 3 Instagram. Todos os links estão no grupo da igreja. Instagram da Miss, Instagram da igreja, Instagram do pastor e YouTube da igreja. Por quê, pastor? Porque nós temos muita gente que está vindo para a igreja através das redes sociais. Nossa mídia tem trabalhado incansavelmente para divulgar esta igreja. Amém, queridos? Quem está aqui, diga amém. É só para vocês descansar um pouquinho do calor. Outra coisa que eu quero pedir para os irmãos, por favor, me olhem. Cadê o pastor Valmir? Pastor Valmir, está em reunião? Ok. Então, após o culto, quero lhe pedir um favor. Tem o adesivo da igreja ICB Marabá. Quero lhe pedir para que você pegue o adesivo e coloque no seu carro e coloque na sua moto o adesivo da igreja. Porque isso também nos ajuda a divulgar para que outras pessoas venham ouvir o evangelho nesta casa. Amém, irmãos? Mas coloque o adesivo no seu carro, coloque o adesivo na sua moto, porque isso ajuda. Aí você vai ter que ter cuidado dobrado, porque dependendo de onde você estiver, vai estar o adesivo da igreja lá te denunciando. Então, coloque o adesivo no seu carro, coloque o adesivo na sua moto, para divulgar mais ainda esta casa. Amém, irmãos? E nós estaremos em nome de Jesus. Fala comigo, em nome de Jesus. Deixa eu ver quando que eu vou falar isso. Em breve, nós vamos quebrar essas paredes e vamos aumentar essa igreja. Amém? Vamos fazer isso. Se Deus permitir, na virada do ano, nós vamos fazer esse negócio aí. Vamos quebrar essas paredes aqui. E do mesmo jeito que nós aumentamos para esse lado, nós vamos aumentar também para esse lado. E vai caber mais ou menos mais umas 150 a 200 pessoas nessa casa. Aí nós vamos para 700 lugares nessa igreja. Porque vocês estão vendo, não cabe mais. Nós temos 500 lugares aqui e já está ficando apertado. Então vamos aumentar a igreja em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Hoje é ceia. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 45 até o versículo de número 48. Quero compartilhar essa palavra, como eu disse, eu vou ser bem breve. Eu vou ter que me policiar para ficar só em cima desse tapete, que é a ordem que me deram. Eu vou ser bem breve em compartilhar essa palavra com os irmãos. E quero que você entenda o que eu quero compartilhar com você. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 45 até o 48. Assim está escrito: o primeiro Adão tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito que dá vida. Versículo de número 46. Não foi o espiritual que veio primeiro, mas o natural, depois dele o espiritual. Versículo de número 47. O primeiro homem formado da terra, ele é o que? Terreno. O segundo homem é do céu. Versículo 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Vamos ler o 49. E assim como, bem alto, 1, 2, 3, trouxemos a imagem
do que é terreno. Vamos lá, 1, 2, 3 de novo. E então hoje é ceia. E nós, como cristãos, sempre falamos que a ceia é o culto mais importante da nossa vida. Por quê? Porque um dia o Senhor disse, no livro de Marcos capítulo 6, que aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Nós entendemos o que também a Bíblia nos ensina no livro de 1 Coríntios capítulo 11, que o apóstolo Paulo está ensinando para a igreja de Corinto a responsabilidade que eles tinham em participar da ceia e ter um entendimento do que ela representa. Nós entendemos que a ceia, na verdade, não é uma palavra que muitos tentam dizer, que o pão é a verdade sobre o corpo e o suco no qual nós usamos é a verdade sobre o sangue. Nós não fizemos uma transubstanciação disso, mas nós usamos uma tipificação do pão e do suco. Algumas igrejas usam o vinho, nós usamos o suco da uva, que também representa, por ser algo típico, que representa o corpo como o pão e o sangue como o suco da uva. Então, quando nós entendemos isso, nós precisamos entender primeiro o que é de fato Deus para as nossas vidas. A Bíblia nos ensina que Deus é bom. Deus é o quê? Deus é bom. E uma das coisas que você precisa ter entendimento é que Ele ama você mais do que qualquer coisa. E tudo que Deus faz para que você tenha o melhor. Esse é o objetivo de Deus. A vontade de Deus sempre foi que eu e você tivéssemos uma vida cheia de virtude, uma vida saudável, uma vida curada, uma vida cheia de vitalidade. Deus sempre quis que nós tivéssemos um espírito renovado. Para quê, pastor? Para adorar o nome dele. O alvo de Deus sempre foi esse. Por quê? Porque Deus sempre quis que o homem tivesse com ele comunhão. Então, Deus sempre quis que o homem tivesse todas as coisas necessárias, boas, como saúde, vitalidade, força. Tudo para quê? Para dar continuidade naquilo que ele criou o homem, para adorar e exaltar o seu nome. Agora, o que nós precisamos entender? A intenção de Deus sempre foi que nós tivéssemos um corpo cheio de vitalidade. Hoje, quando nós estávamos vindo, eu e a Miss dentro do carro, e a gente vinha reclamando da idade da veieira, porque ela chega para todos nós, e nós viemos falando sobre a nossa idade. Já estamos caminhando para a idade de idosos. Não somos mais tão jovens, apesar da aparência de parecer que nós temos 25 anos cada um. Mas nós vimos conversando sobre isso e eu disse, o alvo de Deus para nós é que nós tenhamos saúde. Deus sempre quis que nós tivéssemos uma vida saudável. Deus nunca quis para nós enfermidades. Não é alvo de Deus que nós tivéssemos enfermidades. Não era alvo e foco de Deus que tivéssemos uma vida angustiada, uma alma deprimida. Deus nunca quis isso. Por quê? Porque nós, sem vitalidade, sem saúde, com a alma deprimida, nós não seríamos capazes de cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. E qual é o propósito estabelecido de Deus para nós? Que nós o adoramos. Então, para adorá-lo, nós precisamos ter saúde, vitalidade, um corpo físico saudável, um espírito inabalável. É isso que Deus quer para nós. Quantos me entendem? Nunca foi alvo de Deus o mal para o ser humano. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, 2003 até 2007,
se eu não me engano, 2004, 2005, eu tive uma aula, tive ela 2 vezes, bem no início, no primeiro semestre. Eu tive essa aula e para mim a pior que existe, já falei isso na igreja, não tem uma aula pior do que essa na faculdade, metodologia científica. Ou aula chata, para alguns é normal, mas para mim foi a pior aula que teve, porque não tiveram a professora que eu tive de metodologia científica. Ela media quase que na régua, para saber a distância de um lado e do outro da folha, a altura, distância da linha uma da outra. E quando ela lia a minha redação ou qualquer coisa, ela dizia assim: Eilo, volta e faz de novo que você copiou de alguém. Eu dizia: como, professora? Eu? Nunca que eu faria isso. E eu tinha alguns amigos na faculdade que eram cabeções, e claro que eles me ajudavam, mas não era em tudo. Eu trocava umas palavrinhas. Quem nunca? Quem nunca? Então ela mandava trocar na hora. E com essas questões de metodologia científica, um dia ela nos deu um livro para lermos, e nós lemos esse livro. Não lembro o nome do autor, mas o nome do livro era Deus e o Mal. E ela disse: faça uma resenha. A Miss até me ajudou a fazer desse livro, Deus e o Mal. E eu estava lendo essa semana e preparando essa palavra, e eu me lembrei disso. Deus não criou o mal. As pessoas costumam dizer: se Deus é tão bom, por que Ele criou o mal? Então preste atenção. Deus sempre quis que o homem tivesse tudo de melhor. Primeiro, Deus não nos fez para morrermos. Deus nos fez para sermos eternos. Mas por causa do homem natural, quem é o homem natural? O primeiro Adão. Por causa de Adão, nós tivemos todas as dificuldades a ponto de termos a condenação. Por causa disso também fomos tornados inimigos de Deus. Então o alvo de Deus nunca foi o mal para nós. Deus sempre quis o melhor para nós. Deus não queria nem que nós morrêssemos. Deus nunca quis que nós fôssemos seu inimigo. Deus sempre quis o melhor para nós. Não é à toa que Deus então percebe que por causa do primeiro Adão, tudo que houve, Deus então enviou o segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Jesus Cristo. E a Bíblia diz que por causa disso, o Senhor enviou Jesus para quê? Para tirar a maldição colocada pelo primeiro Adão. Então o Senhor enviou Jesus para nos redimir de todo o pecado, para mudar a nossa vida por completo, para nos salvar por causa da queda do primeiro homem, o homem natural, o Adão. Então Deus trouxe o Senhor Jesus para que nós tivéssemos vida. Agora o Senhor diz que a vida que Ele nos trouxe através de Jesus não é uma vida comum. Ele disse que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Vida, mas desde os primórdios, desde o início, Deus criou o homem para isso. Desde o início, Deus criou o homem para que ele tivesse a eternidade. O Senhor Jesus veio simplesmente para restaurar tudo isso. Agora preste atenção, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, em conversa com seus discípulos, ensinando para eles, a Bíblia diz que o Senhor começou a mostrar para eles para que é que Ele tinha vindo. Então Ele veio e começou a cumprir o seu chamado, o seu ministério, e ensinar os discípulos a respeito da sua vinda. Quem me ouve? Agora a Bíblia diz que Jesus, caminhando com os seus discípulos, Ele vai ensinar tudo para os seus discípulos. Ele caminha com os seus discípulos 3 anos e meio. E nessa caminhada, Jesus fez inúmeros milagres. O livro de João, capítulo 21, a Bíblia diz que Jesus fez tantos milagres que, se fossem escritos, o mundo inteiro não poderia contê-los com a quantidade de milagres que o Senhor realizou. Mas a Bíblia deixa bem claro que o Senhor Jesus, quando veio, Ele realizou vários milagres. E eu quero que você preste atenção no que eu vou falar nessa noite. A Bíblia deixa bem claro que Jesus realizou 33 milagres nos evangelhos. Quantos? Rapaz, esse negócio é muito louco. Jesus realizou 33 milagres nos evangelhos.
Agora a Bíblia diz que com esses 33 milagres, ele só fez isso, pastor? Não. Capítulo 20 do livro de João, coloca aqui para mim. Capítulo 20 do livro de João, versículo de número 30 e 31. Vamos lá, quem me ouve? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Próximo versículo. E o que ele diz? Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais o quê? Se você está acostumado com essa igreja, quero lhe pedir, anote isso. Jesus fez 33 milagres escritos nos evangelhos. Dos 33 milagres, um total de 28 milagres estão inclusos ou relacionados a nós. 28 dos milagres de Jesus estão relacionados a nós. A nós como, pastor? Ao nosso corpo. 28 dos milagres de Jesus estão relacionados ao nosso corpo. Além de tudo isso, dentro desses 28, está incluso comida e bebida. Como assim? Ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes relacionados ao corpo do ser humano. Ele fez também o milagre da transformação de água em vinho, relacionado também ao corpo humano. Então Jesus fez 33 milagres. Dos 33, 28 milagres estão relacionados ao quê? Ao nosso corpo. Ao quê? Eu disse que eu vou falar bem tranquilo para vocês entenderem o que é a ceia. Estão relacionados ao quê, irmãos? Ao nosso corpo. Agora preste atenção. Dos 33, 28 estão relacionados ao nosso corpo. E 24 deles, dentro dos 28, 24 milagres dentro dos evangelhos estão relacionados ao corpo físico. Estão relacionados ao quê? Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado e diga para ele assim, ó: hoje você será curado por completo. O Senhor quer lhe trazer saúde hoje. Dani, diga isso para mim. O Senhor quer lhe curar por completo. Diga de novo para quem está do seu lado. O Senhor quer lhe curar por completo. Agora preste atenção. 24 desses milagres estão relacionados à cura física, incluindo neles o que, pastor? A expulsão de demônios e a ressurreição de mortos. Agora escute, eu quero que você preste bastante atenção, que a minha palavra hoje é sobre o corpo e sobre o sangue de Jesus. Então, quando a Bíblia diz que esses milagres estão relacionados ao corpo, nós precisamos aprender que Jesus, todas as vezes que ele ia falar com os seus discípulos, ele ensinava os seus discípulos quem ele era. A sua última aparição com os discípulos, explicando para eles a respeito da sua vida, é quando ele faz a ceia com os discípulos, ensinando para os discípulos o que era necessário para eles, que eles deveriam comer do seu corpo e beber do seu sangue, porque quem não fizesse isso não tinha parte com ele. Eles, alguns até talvez não entendiam, mas Jesus estava mostrando para eles o que era liberado para eles. Agora escute uma coisa, quando a Bíblia diz que desses milagres, 24 milagres, estão relacionados de fato ao corpo, entre eles ressurreição de mortos e expulsão de demônios, a Bíblia diz que Jesus está dizendo que tem muitas coisas que estão relacionadas a nós fisicamente e que nós precisamos aprender a desfrutar disso. E desfrutar disso, o melhor caminho é entendendo o que é o corpo e o que é o sangue de Jesus. Quantos me ouvem?
Eu disse, e desde cedo que eu estou com isso na minha mente, a minha palavra sobre ceia hoje é ensinando os irmãos a responsabilidade de participar da ceia. Crente de verdade, eu aprendi isso desde o início, não falta culto de ceia. Agora escute, o Senhor chama os seus discípulos e Ele ensina isso para os seus discípulos. Agora o que eu acho interessante é que raramente, Igor, Jesus repreende os discípulos. Poucas vezes os discípulos foram repreendidos. Jesus, a maioria das vezes, ensinava aos seus discípulos tudo o que eles deveriam fazer. Em algumas questões, eles eram repreendidos. Claro que hoje a repreensão, nós precisamos aprender que ela é necessária para nós, porque a repreensão, ela nos traz um crescimento. Que eu disse? A repreensão nos traz mais alto. Que eu disse? Só os líderes e pastores diga isso bem alto. O que eu disse? Lembrando vocês que amanhã, 19h30, tem reunião com todos os pastores e líderes. A repreensão nos traz crescimento. Deixa eu abrir um parênteses. Hoje nós estamos numa era que ninguém gosta de ser repreendido. Ser repreendido hoje, zanga na hora. Conhece alguém que zanga quando é repreendido? Levanta a mão, não precisa falar. Conhece alguém? Conheço um monte. E quando vira líder, acabou. Aí não gosta mais de ser repreendido, não, porque acha que não merece mais ser repreendido. Amanhã nós acerta isso. Volta para cá. Já vão ficar até com medo. Se não vier amanhã, aí é pior ainda. Então escute, Jesus repreende os seus discípulos poucas vezes, mas a maior repreensão de Jesus para os seus discípulos era quando ele dizia assim: vocês têm pouca fé. Vocês têm pouca fé. O que Jesus repreendia os discípulos era dizendo para eles: poxa, Jesus não falava assim, né? É o brasileiro que fala. Brasileiro daqui, porque do Rio de Janeiro é outra coisa. Tem algum carioca aí? Vocês têm pouca fé. Então quando ele repreende, ele dizia em outras palavras: por que vocês tomam tão pouco de mim? Porque vocês não entendem o tanto que eu tenho para oferecer para vocês. Vocês precisam reconhecer o tanto que eu tenho para ministrar na vida de vocês. Vocês precisam reconhecer o tanto de poder que eu tenho para mostrar para vocês. Vocês poderiam ter muito mais, mas por causa da vossa fé, vocês não têm mais acesso. Jesus os repreendia dizendo o quê? Porque vocês não recebem mais, porque vocês não sabem pedir. Porque se vocês soubessem pedir, vocês receberiam muito mais. Então um dos grandes problemas dos discípulos era o quê? É que eles não sabiam pedir. Eles tinham pouca fé. Hoje nós somos discípulos de Jesus, amém? Quem aqui é discípulo de Jesus? Então nós precisamos aprender a pedir. E nós precisamos aprender a termos mais fé. Agora o grande problema que Jesus olhava para os discípulos e dizia era esse: vocês estão sendo repreendidos porque falta-lhes fé. Depois da salvação, olhe para mim, depois da salvação, que eu disse, a cura para o nosso corpo é a coisa mais importante que nós temos. Eu ouço isso todo dia na minha casa. Nós ouvimos isso todos os dias, em todos os lugares. Nós precisamos de saúde. Nós precisamos de quê? Quem aqui precisa de saúde? Levanta a mão. Literalmente, hoje, quem está precisando de saúde hoje? Antes de acabar o culto, eu quero orar por vocês. Eu vou orar por todos os irmãos que precisam de saúde. Já prepara o óleo que eu vou ungir todo mundo para ser curado nessa noite, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Então, depois da salvação, o que nós precisamos? Nós precisamos de saúde.
Terça-feira eu dei uma pincelada dizendo para os irmãos o quê? Que a saúde é uma das coisas mais importantes para nós aqui na terra. Se nós tivermos saúde, se nós tivermos vitalidade, se nós tivermos saúde emocional, saúde física, nós chegaremos a lugares, vou falar uma palavra chique, longínquos. Nós chegaremos a lugares distantes. Mas por quê? Nós precisamos de saúde. Agora escute uma coisa, eu quero hoje ministrar para você o significado real da ceia do Senhor. O maior significado da ceia é que nós precisamos aprender que através dela nós adquirimos saúde. A ceia é saúde para os cristãos, em todos os sentidos. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Quero que você entenda que o Senhor quer nos dar saúde. E a saúde vem através da ceia do Senhor. E eu quero que você aprenda que quando você participa do sangue de Cristo, você tem remissão de pecados. Mas quando você participa do corpo de Cristo, você tem saúde. Quantos me ouvem? Então a coisa que você precisa aprender, e eu quero que você anote aí, e se puder, quem estiver no Data Show, coloque bem grandão aqui para mim. Nós precisamos aprender a discernir o corpo de Cristo. É preciso discernir o corpo. Que eu disse? Já saí do tapete. É preciso. Estou preso, daqui a pouco vamos fazer um quadradinho aqui, vamos deixar um cercadinho para não sair daqui. É preciso discernir o corpo. Quando a Bíblia diz que nós precisamos aprender a discernir o corpo, essa palavra discernir foi colocada lá, Débora. Essa palavra discernir, ela é diacrino no grego. Tem essa palavra aí, foi colocado aí. Essa palavra discernir, ela significa diacrino. Significa o quê? É por isso que eu gosto que vocês anotem. O que ela significa? Diacrino no grego. E o que é isso, pastor? Que negócio é esse? O que é diacrino? Me explica aí. Diacrino é que a Bíblia diz que nós precisamos aprender a diferença. Diacrino significa diferença. Diacrino significa separar. Diacrino significa distinguir. Pega aqui para mim um cálice desse, por favor. Me dá aqui um. Dentro desse potinho aqui, chique, que agora é coisa mais de outro nível, nós pegamos isso aqui, e aqui nós temos o pão. Antes que alguém pegue aqui toda a ceia e diga, mas isso é um biscoito, pastor. Não, isso é pão ázimo, é pão sem fermento. Então, quando você pega esse pedacinho de pão, a palavra discernir é diacrino. E diacrino é o quê? É você aprender a distinguir o que é esse pão e o que é um pão comum. Esse pão, a partir do momento em que nós nos reunimos na ceia, esse pão agora não é mais qualquer pão. Esse pão agora representa o quê? O corpo de Cristo Jesus. Então, muitas vezes, o problema que nós enfrentamos é porque nós não aprendemos a discernir o corpo de Cristo. Foi o que Paulo falou para os coríntios. Eles não estavam discernindo o corpo. Agora escute uma coisa. Em primeiro lugar, nós precisamos distinguir o pão da ceia do pão comum. A partir do momento em que nós oramos, consagramos e apresentamos este pão, para que agora ele represente a ceia do Senhor, a partir desse momento, esse pão não é mais um pão comum, ele agora é o corpo de Cristo Jesus, entregue por nós na cruz do Calvário. Quantos me ouvem? Nós precisamos aprender também a distinguir a diferença entre o corpo e o sangue. Porque nós tomamos a ceia e muitas vezes nós não aprendemos a distinguir o que é corpo e o que é sangue. E a Bíblia diz que quando Jesus reuniu seus discípulos, ele deu para os seus discípulos tanto o corpo quanto o sangue de Jesus. Escute uma coisa, vai ser um pouco monótono essa mensagem,
Não é normal o meu jeito de pregar dessa forma. Eu sou mais agitado um pouco, mas eu quero que você entenda. E eu estou preso agora, estou amarrado aqui agora. Então daqui a pouco eu desço. E eu quero que você entenda que nós precisamos aprender sobre ceia. Então ceia é aprender a distinguir, saber a diferença entre o corpo e o sangue. Nós precisamos ter esse entendimento. E para saber, nós entendemos: o sangue de Cristo Jesus foi derramado por Ele na cruz do Calvário para a remissão de nossos pecados. Quantos me entendem? E muitos entendem isso. É muito fácil entender sobre o sangue de Jesus. Toda hora nós falamos sobre o poder do sangue. Na ceia nós cantamos: pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Nós aprendemos isso. Então, falar de ceia, normalmente as pessoas entendem sobre o sangue. Jesus vira para os discípulos e ele mostra para os discípulos que o sangue é a nova aliança. Então o entendimento do sangue é fácil. Muitos, porém, não entendem o significado do corpo de Cristo. E é isso que eu quero que você entenda nesta noite. Nós aprendemos muito sobre o significado do sangue, mas precisamos aprender sobre o corpo de Cristo entregue por nós na cruz do Calvário. Quantos me entendem? Então é interessante, nós vemos Jesus chamando os seus discípulos e ele dizendo: isso é o meu corpo, comei. Agora, quando é a hora do sangue, ele diz: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Então muitas vezes você não vai entender o significado do corpo, você vai entender o significado do cálice. Por quê? Porque o cálice fala que é para nova aliança, para remissão de pecados. O cálice, ele tem algo poderoso para nos ensinar. Mas preste atenção, qual é o significado do pão na Bíblia? E é isso que eu quero falar nessa noite. Qual é o significado do pão? Por que que nós partimos o pão? O pão representa cura. O pão é o quê? O pão é o quê? Então, o sangue é para remissão de pecados e o corpo de Cristo é para cura. Repete comigo: o sangue é para remissão de pecados e o corpo de Cristo é para quê? O corpo de Cristo é para quê? Para cura. Então nós precisamos aprender a termos uma vida saudável. E como teremos uma vida saudável? Comendo do corpo de Cristo Jesus. Escute uma coisa, por favor. Eu quero que você aprenda comigo. Paulo disse para a igreja de Corinto. Preste atenção. Quando Paulo chama a igreja de Corinto e ele vai ler o texto da ceia. Todos lembram do texto da ceia? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beber, em memória de mim. Preste atenção, versículo 29, coloca para mim. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. Ei, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. Quem está aqui? Estou me sentindo muito preso. Jazinho eu saio desse tapete. 1 Coríntios 11, 29. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Pois quem come e bebe, quem come e bebe, quem come e bebe, come e bebe em juízo para si.
versículo de número 30. O que ele diz? Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e também doentes. E o que mais ele diz? E não poucos que dormem. Por quê? Porque não aprenderam a... Baixa um pouquinho. É porque ficou perto da boca? Isso. Porque não aprenderam a discernir o corpo. Então olhe para mim. Eis a razão que há crentes fracos e crentes doentes, e não poucos que dormem. Por quê? Porque não aprenderam a discernir o quê? O corpo. Paulo não fala do sangue, porque o sangue é fácil de discernimento. Agora, quando se fala do corpo, nós precisamos ter esse entendimento. Então preste atenção. A ceia tem dois elementos. Quais são? Corpo e sangue. Pão e suco. Eu vi alguém dizendo vinho, mas para nós aqui é suco. Pão e sangue. Então, quando nós pegamos isso aqui, nós aprendemos que isso aqui é a ceia do Senhor. Isso aqui é o que, irmãos? Então vamos lá, vamos recapitular para os irmãos entenderem. Quem está aqui, diga amém. Para os irmãos entenderem. O sangue de Jesus é para quê? É porque fica saindo que estão brigando comigo ali toda hora. Jesus amado, eu tenho a pele muito oleosa e toda hora fica escorregando. O sangue de Jesus é para quê? Para remissão de pecados. Para que serve o sangue? Para que serve o sangue? E para que serve o corpo? Para cura. Então, quando nós não aprendemos isso, nós vamos sofrer. Quando a Bíblia fala sobre o sangue, não há nenhuma confusão em relação a isso. Falar sobre o sangue de Jesus, nós entendemos rapidamente o seu significado. O Senhor tornou o seu significado muito claro sobre o sangue. Coloca aqui para mim. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Vamos lá, irmãos, me ajuda aí. Estou me sentindo preso. Colossenses 1, 13 e 14. Quem está aí? Vamos lá. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Versículo de número 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, o sangue de Jesus é claro, para que serve? Para remissão de pecados. Além disso, para nossa redenção. Então, quando nós tomamos o cálice, nós estamos sendo perdoados pelos nossos pecados. Quando tomamos o cálice, estamos sendo perdoados pelos nossos pecados. Então, para isso é que serve o sangue de Jesus. Agora escreve, por favor, para que serve o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é para cura. É para quê? É para quê? Então vamos entender um pouco mais sobre isso. Quando nós aprendemos sobre o pão e reconhecermos o seu corpo, nós vamos viver uma vida totalmente diferente. Olha o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que o sangue é para a remissão de pecado, mas o corpo de Cristo é para a cura. Lembra de um texto, quando a Bíblia diz, no livro de Marcos, capítulo de número 7. Eu vou sair daqui. Marcos, capítulo de número 7. Não dá não, irmãos. Pelo amor de Deus, estou me sentindo engessado. Agora eu vou pregar. Estava me sentindo preso ali. Está repreendido em nome de Jesus. Eu sou livre. Eu cantei isso. Eu sou livre.
Marcos capítulo de número 7, a Bíblia diz que Jesus está num local. Olhe para mim. E Jesus nesse local, a Bíblia diz que chega uma mulher sirofenícia. A Bíblia diz que na hora ela chega implorando que Jesus trouxesse para a filha dela a cura. Pastor, não, a Bíblia diz que a filha dela estava endemoniada. Se você pegar no original, alguns textos da Bíblia, tanto a questão da opressão demoníaca como a questão da saúde física estão relacionados a uma coisa só. Por quê? Porque segundo a Bíblia, ambos vêm do diabo em algumas questões. Vou repetir, antes que usem a minha palavra, em algumas questões. Agora ela diz assim: Senhor, eu preciso que o Senhor faça algo pela minha filha. E qual é a resposta de Jesus para ela? Não é lícito que tire da mesa o quê? O pão dos filhos e dá eles para quem? Para os cachorrinhos. Porque o pão é para quem? Para os filhos. Para quem é o pão? Calma aí que vocês vão entender. Esse pão aqui é de plástico, viu, irmão? Antes que alguém fale, a gente vai comer ele. Não é de plástico não, né? Ele é de plástico. Então a gente não usa ele, ninguém vai comer ele não. Agora escute. Quando ela chega e diz: Senhor, eu preciso de um milagre. E Jesus diz o que para ela? Não é lícito tirar da mesa o pão. Tirar o quê? Mais alto. Tirar o quê? Tirar o quê? O pão dos filhos. E dá eles para quem? Para os cachorrinhos. Jesus está dizendo algo poderoso. E o que ele está referindo em relação ao pão? O pão se refere à cura. Não é lícito tirar a cura dos filhos e dar ela para os cachorrinhos. Não é lícito tirar o que eles têm de melhor e dar para os outros. Por quê? Porque o pão é para quem tem aliança. O pão é para quem tem. O pão é para quem tem aliança. E naquela época, quando a Bíblia fala sobre os cachorrinhos, os gentios, eu acho muito louco isso. Os gentios eram considerados como inimigos. Os cachorrinhos, a escória, não tinha nada. Agora ela pede o que para a filha dela? Pão. E o que ela pedia? Cura. Eu quero cura para minha filha. Eu quero saúde para minha filha. Eu preciso que a minha filha receba algo poderoso da parte do Senhor. E o que ele diz? Não posso tirar do que é dos filhos e dar para os outros que não são filhos. Eu e você não éramos filhos. Éramos considerados como gentios. Mas no livro de João, no capítulo de número 1, se eu não me engano, no versículo 12, a Bíblia diz que ele veio para o que era seus, e os seus o rejeitaram, mas todos aqueles que o aceitaram foram instituídos o quê? Filhos. Então agora nós somos filhos, e agora nós temos direito também a o pão da mesa dos filhos. Quem está me ouvindo? Me entendendo? Então, quando a Bíblia fala sobre o corpo de Jesus, a Bíblia fala que o corpo de Jesus é para trazer cura. Agora ele vira para aquela mulher e ele diz: olha, a cura é só para quem tem aliança. Quem não tem aliança não entende. A igreja de Corinto recebeu a palavra de Paulo, caminhava com Paulo, mas no distanciamento de Paulo, eles desviaram o entendimento. Agora eles estão comendo, se fartando de pão, se embriagando de vinho, e agora eles estão fazendo de qualquer jeito. E Paulo diz: ei, vocês não estão sabendo
discernir o corpo do Senhor. E aquele que não discerne o corpo do Senhor, esses estão fracos e estão doentes. Porque quem aprendeu a discernir o corpo tem cura. Tem o quê? Tem o quê? Tem o quê? Cura. Olha o que eu quero que você entenda. A Bíblia diz, e é bem claro para nós, Atos capítulo 10, versículo 38. Coloca para mim. Atos 10, 38. Eu disse que a minha palavra era curta e de entendimento. Bem alto. 1, 2, 3. Alguns textos da Bíblia vai relacionar a questão da libertação dos oprimidos e da cura como algo vindo do diabo. Agora, o Senhor está dizendo para ela: ei, o problema da sua filha, que o diabo trouxe sobre ela, eu não posso hoje pegar a cura que é dos filhos e dar para ela. Aí ela diz o quê? Mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa. O que ela diz? Até os pães comem das migalhas que caem da mesa. Vamos voltar 2 minutinhos. Quando Jesus repreendeu os discípulos, ele disse assim para os discípulos: o problema de vocês é porque vocês não estão desfrutando como deveriam desfrutar de mim. Vocês têm pouca fé. Agora preste atenção. Nós não somos mais cães. Nós somos o que agora? Somos o que agora? Somos o que agora? Filhos. Mas parece que nós ainda não entendemos isso. Porque muitas vezes nós, ao invés de desfrutarmos do pão inteiro, nós estamos desfrutando somente das migalhas. Como filho, eu tenho direito ao pão inteiro. Como filho, eu tenho direito a tudo. Toda a herança, tudo que é dele é meu. Tudo me é dado por direito. Como filho, a minha herança é dos meus filhos. Como filho, a herança do meu pai é minha também. Então nós precisamos aprender que nós estamos aqui e não podemos mais viver de migalhas. Está na hora de nós entendermos por completo o poder do corpo de Cristo. Nós não vamos participar somente de um pedacinho e achar que só isso aqui vai trazer para nós aquele pouquinho de coisa que nós precisamos. Não, nós temos direito a todo o poder que lhe foi dado, toda a autoridade que lhe foi dada, tudo que é dele por direito, nós temos também por direito. Está na hora da igreja entender isso. Está na hora da igreja parar de viver de migalhas que caem da mesa. Porque migalhas que caem da mesa é para quem não tem aliança. Migalhas que caem da mesa é para os cachorrinhos. Mas para nós que somos filhos, nós temos direito ao pão inteiro. Tudo é nosso. Está na hora da igreja compreender o que ela tem por direito. Chacoalha ele aí para dar uma despertada. Aqui tem gente cochilando. Está na hora de chacoalhar ele e dizer aí: você é filho, então aprenda a usufruir de todo o poder que lhe foi dado como filho de Deus. Aprenda a usufruir de todo o poder de filho. Quando nós estávamos vindo para cá, eu estava ouvindo uma música antiga no meu carro. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Vocês não conhecem, né?
É tudo Nutella. Alguém conhece a música? Olha lá, tem uns crentes mais antigos aí. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho, faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Está na hora de nós entendermos quem nós somos. Ei, CB Marabá, nós não somos mais cirofenícios. Nós não comemos mais das migalhas. Nós não somos mais considerados como gentios. O Evangelho chegou até nós. Atos capítulo 10. Deus mandou Pedro ir na casa de Cornélio e pregar o Evangelho para os gentios. E eles receberam o poder de Deus. Está na hora da igreja entender quem ela é em Deus. Chega de vivermos uma vida de migalhas. Chega de vivermos assim. Está na hora de desfrutarmos poder de filho. Poder de filho. Então você precisa entender que quando nós falamos do pão, o pão é para quem? Para os filhos. E o pão representa cura, libertação total. Nós precisamos aprender que a ceia é algo poderoso. Então hoje nós podemos desfrutar de um poder muito maior do que o da mulher cirofenícia. Quantos me entendem? Quantos querem isso? Quantos querem participar da mesa do Senhor? A mesa é para todos. Quem é filho tem direito. Eu, como superintendente da nossa igreja, existem alguns ambientes que eles são só para superintendentes desfrutarem, por causa da posição que nós temos. Mas todas as vezes, a Débora nem tanto, mas o Delbert, toda vez que saía comigo para qualquer lugar, que ele viajava comigo e a mesa era só para superintendente, eu largava o Delbert e ia para a mesa. Quando eu sentava com o meu pratinho, que eu olhava para o lado, quem estava do meu lado? O Delbert. Já tinha pego o pratinho dele também, sentadinho do meu lado de boa. Eu, oxe, aí ele só dizia assim: eu sou filho de superintendente. Agora nós lá em Redenção, tinha mesa VIP lá, só para os superintendentes. Que eu olho quem está lá? Hugo e Débora. Toda a vontade lá, só tinha seu nome da Débora lá, por quê? Então, quando você é filho, você tem direito de usufruir de tudo. Eu me lembrei agora, essa semana é a semana do Tiago e da Lohane. Nós fomos para Pissarra. E eu fui pregar em Pissarra. Nós fomos um dia, numa carreira à noite, na estrada, não tinha nem asfalto ainda. Chegamos lá em Pissarra, terminamos de pregar, tinha janta. Era eu, Tiago, Delbert e Marquinhos. Marquinhos menorzinho, Teis. E aí a gente chegou na hora de comer. O pastor disse assim: missionário, vem aqui na frente o senhor. Eu peguei meu prato e já entrei logo na frente de todo mundo com o prato na mão. Que eu olho para trás, está Tiago e Delbert. Botamos a nossa comida, sentamos na mesa. Aí chega o Marquinhos no ombro do pastor: Tiago, pai, eu não botei minha comida. O Tiago só fez assim: se vira, pega a fila agora. A gente aproveitou a oportunidade que o missionário foi e a gente foi junto, pegamos logo. Aí tinha uma irmã servindo suco pra gente. Ela falou: não, vem cá meu filho, eu vou lá botar sua comida. Aí levou o Marquinhos e foi botar a comida dele para ajudar. Rapaz, mas tu já sofreu nessa igreja, hein, Teis? Tu é doido. Um dia eu estava se afogando na piscina lá em casa, morrendo. E a Lohane: menino, tu vai morrer, se afoga não. E ele engolindo água.
A Jeane pulou, buchuda de 8 meses, pulou, mergulhou para tirar o Marquinhos se afogando. E a Lohane só assim: sai daí, menino, cuidado com o meu celular. Escute, eu preciso aprender. Eu sou filho. Diga para quem está do seu lado: você é o quê? Você é o quê? Então pare de viver de migalhas. O que eu disse? Aponta o dedo para ele. Vamos, fale com autoridade. Aponta o dedo para ele. Pare de viver de migalhas. Chacoalha ele, vamos. Pare de viver de migalhas. Por quê? De migalhas vive quem não tem aliança. De migalhas vive quem não sabe que é filho. Mas quem já aprendeu a discernir o corpo do Senhor não vive fraco e nem doente e nem dorme. Por quê? Porque aprendeu a discernir o corpo de Cristo Jesus. E quem tem corpo tem cura, tem vitalidade, tem poder, tem autoridade. Só quem é filho faz barulho aí. Lembre-se que quando você participar do corpo de Cristo, você está participando não de uma migalha, você está participando do corpo por inteiro. E o que isso significa, pastor? Isso significa que você está recebendo cura. Abra aqui para mim, por favor. Livro de Isaías, já vou encerrar. Livro de Isaías, capítulo 53, versículo de número 4. Quando nós partimos o corpo, nós precisamos aprender que nós estamos recebendo cura. Isaías 53 relata a caminhada de Cristo Jesus para a cruz do Calvário. Quando nós lemos Isaías 53, nós estamos lendo Jesus indo para o matadouro como uma ovelha. Agora olha o que nós vamos ler. Capítulo 53, versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas levou sobre si. E nós o que? Nós o que? Reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Agora leia o outro para você entender. Versículo de número 5. Mas ele, foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelo seu corpo, pelas suas pisaduras, ou pelas suas dilacerações, e pelas suas dilacerações, quase não sai, nós fomos sarados. Então toda vez que você pegar esse corpo e levá-lo sobre a sua boca, aprenda, você está recebendo cura para o seu corpo. Por quê, pastor? Porque nós precisamos aprender a discernir o corpo de Cristo. E discernir o corpo é ter esse entendimento. Deixa eu ler um texto com os irmãos. Lembra quando a Bíblia nos diz, deixa eu lembrar, quando a Bíblia nos diz que, veio o revelamento. Quando a Bíblia nos diz em Êxodo capítulo 12,
A última praga do Egito, Joel, qual era? Viria um anjo, passaria em todas as casas, mataria todos os primogênitos. Já estou me arrepiando todo com o que eu vou falar. Qual era a palavra? Mata um cordeiro, pega o sangue dele e coloca nos umbrais da casa. Quando o anjo passar, toda casa que tiver sangue será livre. Mas o cordeiro morto leva para dentro de casa e come ele. Porque vocês vão sair do Egito. E quando vocês saírem do Egito, vocês precisam de saúde, de vitalidade. Olhe para mim, irmãos. 2.800.000, quase 3 milhões de pessoas comeram do corpo de Cristo e começaram a caminhar no deserto. Quantos anos? 40 anos. Nem um deles tinha uma doença sequer. Não havia nenhuma anormalidade em nenhum deles. Por quê? Porque eles viram o sangue e comeram do cordeiro. E quem come do cordeiro tem saúde, tem vitalidade. Escute, você consegue imaginar isso? Eu me lembro quando nós entramos no Covid. Nós estávamos com a igreja ali na 28. Nós reunimos os meninos, os pastores. Nós tínhamos uma média de 400 irmãos. Quando lançou o decreto, fecha tudo, porque vai morrer muita gente, eu disse assim, eu fui louco. Eu disse, ninguém nessa igreja vai morrer de Covid. Falar isso para 3, 4 é uma coisa. Tínhamos 400. Eu disse, ninguém vai morrer de Covid nessa igreja. O primeiro que pegou o Covid foi eu. Quase morri. 21 dias na beirada. 70% do pulmão comprometido. Acompanhamento diário. Se eu levantasse da cama, eu estava na beira da morte. Inclusive, Jedson está aí. Doutor Jedson cuidou de mim diariamente. Não era nem cristão, estava afastado. E ele disse, pastor, por causa do senhor eu vou voltar para Jesus, porque o senhor é um milagre. O senhor chegou morrendo. Eu estava com meu corpo cheio de manchas, meu sangue já estava coagulando. Tive que tomar um tal de xarelto para tirar toda a coagulação do sangue. Estava na beira da morte. E eu dizia todo dia, Senhor, eu disse que ninguém ia morrer. Se eu morrer, vai morrer todo mundo, porque eu dei a palavra. Agora olhe para mim, 3 milhões de pessoas. Ninguém morreu, perdão. Ninguém morreu nessa igreja de Covid. Ninguém morreu dos 400, nenhum morreu. Dizem que está programada uma nova pandemia para o ano que vem. Parece que já estão até projetando. Mas Deus está me dando uma palavra para ministrar para os irmãos. Quando José levou toda a sua família para morar numa cidade lá no Egito, e tudo que aconteceu no Egito, todas as pragas, tudo que aconteceu, não atingiu a família de José. Nome da cidade, Gósen. Eles moraram em Gósen e não receberam nada. Tema da próxima série dessa igreja, Gósen, lugar de desfrutar do melhor de Deus. Agora escute, a Bíblia diz
que eles saíram do Egito e não tiveram nenhuma enfermidade. Por quê? Porque eles viram o poder do sangue e viram também o poder do corpo do Cordeiro entregue por eles. Quantos me entendem? Fique em pé, queridos. Olhe para mim, por favor. Todo pecado, toda maldição, toda enfermidade, miséria, tudo isso veio por causa de um homem chamado Adão. E qual foi o motivo que isso alcançou a humanidade? Por favor, olhe para mim. Qual foi o motivo que isso alcançou a humanidade? Por que é que todos receberam maldição? Por que é que todos tiveram enfermidades? Por causa de Adão. E qual foi o pecado de Adão? Comeu o que não devia. Fez o quê? Adão comeu o que não era para comer. Agora nós lemos um texto de 1 Coríntios. Deus colocou o segundo Adão. E o segundo Adão veio para nos trazer o quê? Perdão por todos os pecados cometidos pelo primeiro, todas as maldições que vieram pelo primeiro, todas as enfermidades que vieram pelo primeiro Adão. Agora vem o segundo Adão, e o que ele diz que nós precisamos fazer para desfrutar de tudo que temos de melhor? Comer. Do mesmo jeito que por causa da comida veio o pecado para a humanidade, nós vamos comer, só que nós não vamos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vamos comer do corpo do Cordeiro de Deus, entregue por nós na cruz do Calvário. Nunca mais você olha para o culto de ceia como um culto qualquer. A ceia é o melhor culto que existe. O sangue é para remissão de pecados, e o corpo é para cura da igreja. Feche os seus olhos. Aleluia. Feche os seus olhos. Todos. Você que está enfermo e precisa de cura hoje, quero te pedir, se você conseguir chegar até aqui na frente, sai do seu lugar e vem aqui. Faz um esforço para vir até aqui. Encosta bem na parede do altar. Se você precisa de cura, vem até aqui, encosta aqui na parede, para dar mais espaço para os outros. Bota o joelho colado na parede. Vem aqui que eu quero orar por você. Fique em pé, fique de joelho, da maneira que você quiser. Todos os pastores e líderes que não estão aqui para receber oração, se você estiver, pode ficar. Quero que você me ajude e nós vamos orar por todos esses irmãos. Pastor Valmir, unge todos os irmãos, separa mais 2 ou 3 para ungir todos. Nós vamos ministrar cura nesta noite. Nós não vamos comer das migalhas que caem da mesa. Nós somos filhos, e quem é filho tem direito do pão inteiro. Nós profetizamos nesta noite. Onde tiver a doença, agora, onde estiver a doença, agora, nós damos uma ordem. Agora, sai dela, sai dele. Agora, agora,
É uma ordem com autoridade pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos, é uma ordem. Enfermidade maléfica, doença maligna, opressão maléfica agora, onde você estiver, eu te ordeno, agora, 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 é uma ordem do céu, em nome de Jesus, é uma ordem de Deus, é uma ordem de Deus, agora, onde estiver, eu te ordeno, caia por terra. Eu determino nesta noite, onde estiver, qualquer mal, cai por terra agora. Que haja cura na vida dessa igreja, em nome do Senhor Jesus. Quantos creem nessa palavra? Quantos creem que foram curados nessa noite? Quando você for ceiar, lembre-se, o corpo de Cristo é para que você tenha cura. O sangue é para remissão de pecados, mas o corpo é para cura. Toda nação de Israel caminhou 40 anos no deserto com saúde, porque comeram do cordeiro. Vai voltando para o seu lugar. Nós vamos ceiar agora. Quero te pedir que essa seja a melhor ceia que você já participou até hoje. Mês que vem será a nossa última ceia do ano. Mas essa ceia de hoje, você sabe o que significa o corpo e você sabe o que significa o sangue do Cordeiro. Nós vamos ceiar nessa noite. E através dessa ceia, você verá o que Deus fará na sua vida. Onde você está, você vai pegar o corpo e o sangue de Cristo e vai esperar, como diz a Bíblia, uns pelos outros. Acredito que não preciso mais ler o texto de 1 Coríntios capítulo 11. Nós acabamos de explicá-lo, para que você entenda que a ceia é para nossa saúde. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Por que tem fraco e doente? Porque não aprenderam a discernir o corpo de Cristo. Então nós vamos ceiar nesta noite, vamos ministrar sobre a sua vida, e os céus estarão liberados sobre nós. Vamos partir o pão. Levante as suas mãos para cá. Deus, nós oramos por este momento tão glorioso. Não é só um pão, não é simplesmente um pão, mas é o corpo do Senhor que foi partido por nós. Então nós o partimos nesta noite, declarando que aqui é o corpo do Senhor. Aleluia. Pegue sua porção, espere uns pelos outros. Nós agora sabemos o que isso aqui representa. Quando Jesus chamou os seus discípulos, Ele disse para os seus discípulos: isto é o meu corpo. Ele estava dizendo o que ia acontecer por causa de Isaías 53. Ele disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Fazer isso em memória de mim. Faltou ali, ó. Bruno, sua esposa.
Isto é o meu corpo. Podeis participar. Depois de ceiar, ele pegou também um cálice e ele disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beber, em memória de mim. Participem. Glorifica o Senhor por um minuto.